Você não tem porque não pega. O que é apropriação pela fé? Você pode pegar o quanto quiser. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio a esta terra por mais de uma razão. Algumas pessoas acreditam que ele só veio para nos salvar de nossos pecados, mas não é verdade. Sabemos que ele também veio para destruir as obras do diabo, conforme diz a passagem no início da mensagem. Outra importante razão pela qual ele veio, e que muitos cristãos não sabiam, foi para nos mostrar o Pai. Devemos entender que o conceito de Deus como Pai não existia na mente daqueles que estavam debaixo da velha aliança. Na verdade, considerar Deus como Pai era classificado como blasfêmia. Essa é uma das razões pelas quais os fariseus se iraram com Jesus muitas vezes. Ele se dirigia a Deus como seu Pai, e na oração do Pai Nosso, disse aos seus discípulos para fazerem o mesmo. Como Jesus veio para nos revelar o Pai, devemos nos lembrar de que tudo o que ele fez expressou o coração do nosso Pai do céu. Jesus disse em João 5,19, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 16, Paulo confirma essa verdade quando diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Se você realmente quiser reconhecer a natureza e o coração de Deus, eu encorajo você a estudar a fundo a vida de Jesus. Você descobrirá que ele amava compassivamente os pecadores, os fracos e os perdidos. Ele não condenava as pessoas, ele se importava com elas. Hoje vamos falar de uma passagem que vai falar fortemente contigo. Por isso assista até o final essa mensagem. Uma passagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e peixes, que encontra-se em João 6. Para abordar essa passagem e falar poderosamente ao seu coração, foi necessário essa introdução, para que fique claro em sua mente que vemos o Pai em tudo que Jesus fez. Portanto, ouça atentamente essa maravilhosa passagem de João, capítulo 6, versículos 1 a 13. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse Jesus a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Uma pergunta muito importante para respondermos através desta passagem: por que Jesus multiplicou a comida? João não nos disse diretamente por que ele fez isso, mas na multiplicação relatada em Mateus temos o motivo. Em Mateus capítulo 15, versículo 32, diz assim: Jesus chamou aos seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Jesus os alimentou simplesmente porque teve compaixão. Lembre-se aqui que estamos falando de uma provisão natural, de coisas materiais. Essa passagem não está falando de coisas espirituais. Quando Jesus vê sua necessidade material, meu irmão, minha irmã, ele se compadece, o que expressa também o coração do Pai, como foi dito no início da mensagem. A provisão de Deus para nós não é motivada pelo que normalmente motiva os homens. Nós damos porque vemos uma necessidade. Deus dá porque Ele é generoso. Sua provisão é um reflexo do seu caráter bom e generoso. No Salmo 68, 10b diz: em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Ele dá porque Ele é bom e não porque necessitamos. Que isso fique claro em seu coração. Se não estivermos convictos da bondade de Deus, como conseguiremos crer em sua generosa provisão? Meu irmão, minha irmã, todos os recursos do céu estão disponíveis para que nós o peguemos. Podemos pegar o quanto necessitarmos para nós e para o cumprimento do propósito de Deus nesta terra. Deus já decidiu, meu irmão, minha irmã. Não importa se vemos ou não a manifestação da provisão de Deus em nossa vida. Deus já decidiu ser generoso. Olha o que diz o versículo 5 e 6 de João 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Embora Jesus tenha perguntado a Filipe onde comprariam os pães, o versículo 6 nos mostra que ele estava apenas testando-o, pois já tinha decidido ser generoso. Deus já decidiu que a generosidade dele pertence a você. Coloque isso no seu coração e na sua mente. A escolha é totalmente sua, é totalmente nossa. Se Deus já decidiu ser extraordinariamente generoso na vida de seus filhos, então por que tantos cristãos que amam tanto a Deus estão passando necessidade? Preste muita atenção a partir de agora, meu irmão, minha irmã. Se essa revelação entrar no seu coração hoje, a sua vida com relação à provisão pode mudar radicalmente. Olha o que está escrito no versículo 11 de João 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, ou seja, desejaram, e fez o mesmo com os peixes. A Bíblia diz que a comida foi distribuída às pessoas de acordo com o quanto desejaram, não com o quanto necessitavam. Lembre-se que Jesus nos mostra o coração do Pai. Portanto, o Pai disse que todos podiam receber o quanto quisessem.
Portanto, não podemos culpar Deus se não houver provisão abundante em nossa vida. Os únicos culpados somos nós. A falta de provisão não tem nada a ver com Deus, mas sim a culpa é nossa, por causa da falta de revelação, de entendimento e de fé na obra consumada da cruz. A frase "tanto quanto desejaram" no original significa estar decidido ou determinado a pegar grande quantidade. Jesus aqui não decidiu quanto cada pessoa pegaria. Ele não deu um pãozinho, um peixinho para cada um. A decisão cabia totalmente a eles. Eu imagino, meu irmão, minha irmã, que entre aquela multidão havia pessoas com diferentes mentalidades. E em seu coração acreditavam de forma diferente. Se houvesse alguém naquela multidão com mentalidade de pobreza, provavelmente teria ficado pedindo um pouco, enquanto os pães e peixes eram distribuídos, esperando conseguir algumas migalhas, e só receberia isso. Alguém também no meio da multidão, com a autoimagem ruim, que acreditava não ser digno, também teria recebido muito pouco. Alguém sem fé, que temesse pegar com ousadia, também teria recebido muito pouco. Mas, irmão ou irmã, talvez houvesse alguém naquele povo que dissesse a si mesmo: eu vou pegar mais que todo mundo, eu vou comer até ficar cheio, depois vou levar um pouco para meus amigos e vizinhos, e então vou vender o que sobrar no mercado, não vou desperdiçar nada. E essa pessoa teria tido abundância, porque teria pego tudo isso. Jesus refletia nosso Pai generoso, e ele não decidiu o quanto cada um receberia. Cabia a cada pessoa decidir. A dolorosa realidade que enfrentamos em nossas vidas é que o fato de haver muita ou pouca provisão em nossa vida não tem a ver com Deus, mas depende do estado do nosso próprio coração. Sempre teremos o que o nosso coração acredita. Na gramática do idioma original em que essa expressão foi escrita, ela está na forma ativa e significa o quanto você pegar e continuar pegando. Meu irmão, minha irmã, eu estou plenamente ciente de que muitas pessoas pelo mundo têm abusado da mensagem da prosperidade. Muitos têm usado o dinheiro para lucro pessoal, movidos por muita ganância, e permitiram que o seu coração fosse tomado pelo amor ao dinheiro. Contudo, isso não nos dá o direito de rejeitar ou alterar a palavra de Deus. Deus é o Pai que disciplina seus filhos, e não cabe a nós fazer isso ou julgar ninguém. Um dia, todos nós estaremos diante de Jesus e prestaremos contas pessoalmente de nossa vida. Outro aspecto maravilhoso dessa história é que Jesus os fez sentar antes de pegarem a provisão material. Como vemos no versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Creio que isso fale de entrarmos em seu descanso. Não conseguiremos experimentar a provisão abundante de Deus se ficarmos agitados orando, pedindo e implorando por ela. Devemos entrar no descanso da sua obra consumada, confiando em sua bondade, com plena segurança em nosso coração de que isso é o que ele deseja para nós. Escute isso atentamente, meu irmão, minha irmã. Jesus não viveu na terra usando sua divindade e seu poder divino para operar milagres. Ele fez os milagres como homem pela fé. Portanto, se crermos, também poderemos fazer obras maiores do que ele fez. Ele disse isso.
Nesta história, ele nos mostrou o que é apropriação pela fé. No versículo 11, vimos que ele simplesmente pegou os pães e os peixes. Ele expressou a sua fé. Depois agiu movida por ela, crendo plenamente na provisão de seu Pai. Se você realmente gostaria de viver da forma que falei até agora, você precisa fazer algumas escolhas importantes na sua vida. Em primeiro lugar, liberte-se da incredulidade do seu coração. Primeiramente, você deve se livrar da incredulidade do coração e aprender a viver através da apropriação pela fé. Segundo lugar, o que você quer? Em segundo lugar, você deve decidir o que realmente quer. Você está satisfeito com seu estilo de vida neste exato momento? O que você realmente quer do fundo do seu coração? Quanto você quer? Você quer simplesmente sobreviver? Se for, então é o que você terá. Quando terminar de responder essas perguntas, anote a sua decisão. Eu tomei uma decisão, meus irmãos e irmãs. Eu, Vinícius Leandro, decidi ter milhões para distribuir ao reino de Deus, para missões, para evangelistas, para projetos sociais, para ajudar pessoas carentes e sofridas, para construir casas para os pobres e para não ter que me preocupar com minha provisão pessoal, mas viver a minha vida sem ter que pensar no meu sustento diário e desfrutar da bondade de Deus. Terceiro lugar, posicione-se. Em terceiro lugar, você também precisa se posicionar. Posicione-se com ousadia e declare: eu me posicionei para receber todos os recursos do céu que me pertencem em Cristo. Deus disse que eu poderia pegar o quanto quisesse, então não vou me preocupar com as finanças, mas terei provisão abundante para desfrutar da bondade de Deus e ser generoso em todas as ocasiões. Ao menos que você se posicione ativamente para receber o que Deus já lhe deu, você não experimentará isso. Quarto lugar, renuncie à pobreza. Em quarto lugar, você deve renunciar, rejeitar e recusar a pobreza. Declare que ela não tem legalidade para estar em sua vida. Quinto lugar, declare que a obra consumada da cruz já está concluída, consumada. Cristo já pagou por sua provisão. Continue declarando que ela já está pronta de acordo com a obra consumada da nova aliança. A partir de hoje, não dependerá apenas de você. Lembre-se, está consumado. E você pode pegar o quanto quiser. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus misericordioso, que esta mensagem seja clara nos corações. Espírito Santo, revela a verdade no coração dos meus irmãos e irmãs, pois só ela liberta. No dia de hoje, tiramos toda a incredulidade do nosso coração. Nos posicionamos, renunciamos à pobreza e declaramos que a obra consumada da cruz já foi concluída. Cristo pagou por nossa provisão. Está consumado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 e 4 diz: Chegando o dia de Pentecoste,
estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que palavra, meus irmãos e irmãs, glória a Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, muitos judeus moravam em outros países, mas visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes, uma festa judaica instituída por Deus para comemorar a colheita. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, e foi exatamente naquele dia, no domingo de manhã, que o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia a mensagem de Deus na língua de seu país. Então Pedro pregou o evangelho para aquela multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. Esse fenômeno sobrenatural não deixou dúvidas de que o Espírito Santo havia descido à terra, mas não foi este sinal que marcou a vida dos que eram transformados pela mensagem do Evangelho. À medida em que a comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos, a ponto de abrirem mão de suas posses em favor uns dos outros. Veja o que a Bíblia diz em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão de seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos, quando disse em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo, pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos, e é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão de status, de reconhecimento, de bens materiais em favor do próximo, mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo, porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Como disse o apóstolo Paulo, você pode falar em línguas estranhas, pode fazer milagres e conhecer todos os mistérios de Deus, mas se não tiver amor, isso não vale nada. 1 Coríntios 13. Por isso busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Peça a Ele para te dar mais poder para amar aos outros do que poder para fazer sinais sobrenaturais. O amor ao próximo
é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus querido, que esta mensagem toque profundamente nos corações das pessoas que a ouvirem. Que o amor, Senhor, seja o foco principal de cada um deles. Muitos pedem dons do Espírito, Pai, mas que eles entendam que o principal é o amor. Espírito Santo, que o amor seja a sua principal marca nos corações dos meus irmãos e irmãs, e que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está sem vontade de orar e ler a Bíblia? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17 diz: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Seja sincero, meu irmão, minha irmã. Você tem orado pouco ultimamente? Pode parecer estranho, mas o momento mais importante para orar é quando não temos vontade de buscar a Deus. Isso porque precisamos matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Esse conflito sempre vai existir na sua vida cristã. Todos os dias você deverá fazer uma escolha: satisfazer as vontades da carne ou buscar o crescimento espiritual. O seu espírito deseja as coisas de Deus, mas a sua carne deseja praticar o pecado. E a boa notícia é que se você nasceu de novo, você pode sim vencer a sua carne ao orar e meditar na palavra de Deus, conforme a passagem no início da mensagem. A falta do desejo de orar é muito parecida com a falta da vontade de comer quando se está doente. Uma pessoa enferma, quanto menos ela come, menos fome ela tem. Mas se ela não fizer um esforço, irá se enfraquecer cada vez mais, podendo até morrer. Da mesma forma é a oração para o cristão. E por isso que a Bíblia diz que devemos orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. A Bíblia não diz para orarmos só quando tivermos vontade. E para ser sincero, se dependermos do nosso desejo, nunca iremos orar. Mas quando decidimos obedecer à ordem de orar a todo tempo, seja em casa, no trabalho, na escola, mesmo que façamos orações silenciosas, nós estaremos cada vez mais perto de Deus. O Senhor não precisa escutar nossas palavras para conhecer nossos pensamentos e o nosso coração. Ele recebe todas as orações que fazemos, seja em voz alta ou não. Da mesma forma, o momento mais importante para ler a palavra de Deus é quando você prefere qualquer outra coisa do que abrir a Bíblia. Não estou dizendo para você deixar seu trabalho pela metade, e muito menos para deixar de prestar atenção na sua aula. Eu estou falando que você não deve satisfazer os desejos da carne, pois senão você irá se acomodar e se afastar de Deus. Assim como a pessoa doente tem que se esforçar para comer, você precisa fazer o esforço de ler e meditar na Bíblia. Sem ela, a probabilidade de você tomar decisões erradas na vida é muito grande. Não existe crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Por acaso você já viu uma criança se desenvolver sem ser alimentada corretamente?
No começo ela pode até rejeitar alguns tipos de alimentos, mas depois de muita persistência, ela começa a comer, aprende a gostar e não para mais. Assim deve ser a nossa busca por conhecer a Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus misericordioso, muitos de nós, por vezes, ficamos desanimados para orar, para ler a palavra. Isso, Senhor, não muda nada para ti, mas é prejudicial para nós mesmos. Que todos aqui que ouvem esta mensagem sejam despertados da importância da oração para se conectarem a ti e da leitura, meditação e estudo da palavra para conhecerem seus pensamentos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você foi escolhido. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Um dos maiores desejos do ser humano é ser amado e sentir que pertence a alguém. Queremos ter a sensação de que estamos ligados ou pertencemos a alguém ou a alguma coisa. Queremos nos sentir valiosos. Não podemos garantir que sempre teremos isso em nosso relacionamento com as pessoas, mas podemos obtê-lo em Deus. Embora Deus saiba tudo sobre nós e quero realmente dizer tudo, Ele ainda nos escolhe de propósito. E isso podemos comprovar de acordo com a passagem no início da mensagem. Deus nos separou para si mesmo e providenciou para que em Jesus fôssemos santos, inculpáveis e consagrados. Podemos viver perante Ele em amor, sem reprovação. Isso significa que não temos de nos sentir culpados ou mal por causa de todas as nossas fraquezas e falhas. Você e eu não somos nenhuma surpresa para Deus. Ele sabia exatamente o que estava adquirindo quando nos escolheu. Deus não nos escolheu e depois ficou decepcionado por causa das nossas incapacidades. Deus tem esperança em nós, Ele acredita e está trabalhando em nós para nos ajudar a ser tudo que Ele tem planejado para a nossa vida. Eu o encorajo, meu irmão, minha irmã, a descansar no amor de Deus. Aprenda a receber o amor de Deus. Pense nele, agradeça a Deus por ele e observe a manifestação desse amor na sua vida diária. Deus demonstra o seu amor por nós de muitas maneiras, mas muitas vezes não estamos cientes disso. Ele nos amou primeiro para que possamos amá-lo e amar as outras pessoas. Deus nunca espera que demos algo que Ele não nos tenha dado primeiro. O seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e Ele quer que vivamos diante dele em amor. Deixe que o amor entre e permita que ele saia. Você foi destinado a ser um canal para que Deus flua através de você, e não um reservatório que simplesmente fica parado recebendo. Você, meu irmão e minha irmã, é especial e Deus tem um plano especial para você. Anime-se com isso e alegre-se. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que palavra, Senhor! Somos escolhidos.
Pai, muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora não tiveram esse entendimento e revelação. Oro para que isso aconteça hoje. Revele seu amor aos corações, Pai. Que eles se sintam amados, aceitos e especiais. Foi isso que mudou a minha vida, a minha história, e é o que eu desejo para a vida dos meus irmãos e irmãs também. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentados nos lugares celestiais. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia retrata Jesus depois da sua ressurreição como estando assentado nos lugares celestiais, à direita de Deus. Estar assentado ou sentado se refere a estar no descanso de Deus. Deus quer que cada um de nós entre no seu descanso. Ele quer que estejamos relaxados e não preocupados ou ansiosos, e que desfrutemos a vida enquanto esperamos que Ele coloque todos os nossos inimigos como estrado para os nossos pés. A nossa parte é crer e descansar nele, e a parte dele é trabalhar a nosso favor. De acordo com as Escrituras, nós morremos com Cristo quando ele morreu, fomos enterrados com ele, ressuscitamos com ele e agora estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Agora, uma pergunta que pode surgir em seu coração: como podemos estar sentados com ele no céu quando podemos ver claramente que estamos aqui na terra? Simplesmente, meu irmão, minha irmã, porque somos espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Fisicamente estamos na terra, mas simultaneamente podemos estar espiritualmente sentados com ele no céu. Esta fé nos dá a capacidade de entrar no seu descanso. A obra de Cristo foi consumada e podemos desfrutar dos seus resultados. O seu reino oferece justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essas coisas estão disponíveis para nós neste instante, e não apenas quando formos para o céu. Deus quer que desfrutemos da vida que Jesus morreu para nos dar, a partir do momento que nós o aceitamos como nosso Salvador e Senhor. Você entrou no descanso de Deus? Você confiou nele inteiramente para fazer o que precisa ser feito em você e na sua vida? Por acaso você ainda está trabalhando na carne, tentando fazer o que somente Deus pode fazer, e os resultados são frustração e decepção? Talvez você precise apenas se sentar. Não quero dizer fisicamente, meu irmão, minha irmã, mas espiritualmente. Podemos nos sentar em uma cadeira e ainda estarmos preocupados, temerosos e ansiosos. Deus não está nos chamando para descansarmos do nosso trabalho, mas no nosso trabalho. Com relação às nossas tarefas diárias, podemos fazer essas coisas estando ao mesmo tempo sentados em Cristo. Ele é o nosso refúgio e nosso esconderijo. Seja zeloso e esforce-se diligentemente para entrar nesse lugar de descanso. Ele está disponível hoje, portanto, não o ignore. Libere todas as suas frustrações e preocupações. Assente-se com Cristo. Ore comigo assim:
Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença nesse dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, isso é muito revelador. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E isso quer dizer que podemos descansar nele, pois tudo está consumado. Oh, glória! Nos sentamos agora em espírito com Jesus. Entramos neste lugar agora, Pai. Lançamos sobre ti todas as nossas preocupações e nos assentamos. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.